Nós vamos falar nesta aula a respeito da leitura de textos formativos, da leitura abrangente de textos formativos. Uma leitura que toma o texto na sua integralidade e procura reconstruir o argumento original do autor. Alguns cuidados são necessários e sobre eles eu gostaria de conversar um pouquinho. Hoje a bisnaguinha está carente. Bem, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre estas questões. Como eu disse em outra aula, nós lemos a partir de uma certa superestrutura, ou seja, a partir de valores de ideologias, um enquadramento teórico, intelectual que acumulamos ao longo dos anos e que, de certa maneira, podem orientar a leitura. E lemos a partir de nossas preferências. Isto implica em riscos sobre os quais nós devemos estar muito atentos. É objetivo de uma leitura formativa e abrangente captar o argumento original, reconstruí-lo em seu próprio valor, ou seja, a partir não apenas do texto em si, mas a partir fundamentalmente daquilo que o autor inscreveu naquele texto. E isto implica em um ato de afastamento da nossa parte daqueles valores, daquelas ideologias, daqueles quadros teóricos e intelectuais previamente acumulados. É difícil e, dependendo das circunstâncias, é muito difícil. E como proceder em textos que são indisputados? Como proceder com a leitura de Mein Kampf? Aqui aparece a bisnaga. Como proceder com a leitura de Mein Kampf, por exemplo? Aquela horrenda obra escrita por Adolf Hitler, na qual transpira uma teoria racialista e um evolucionismo social, um darwinismo social em todas as suas linhas, juntamente com o militarismo e o imperialismo. É difícil, eu sei, mas nós temos que tratar da obra tal qual ela é. Ou seja, procurar reconstruir o argumento do autor da maneira a mais precisa possível. Isto não implica em assumir uma atitude benevolente, contemporizadora com aquele conteúdo, mas significa uma tentativa conscientemente dirigida de captar e reconstruir o argumento tal qual o autor o expôs. E é este o caráter da leitura abrangente. Então, quando vocês forem ler textos acadêmicos, mas também fontes documentais, procurem fazer este exercício. Ler de maneira desapaixonada, ou ler da maneira mais objetiva que vocês puderem, procurando filtrar aquelas emoções, aquelas paixões, aquelas atitudes que o texto possa vir a despertar no ato da leitura. Bem entendido. Então, esta é a primeira questão. Então, isto vale para obras horrendas, isto também vale para textos que se filiam a vertentes intelectuais, políticas ou ideológicas com as quais não concordamos. Ou seja, ler, não é? Vou dar um exemplo, ler Weber com os olhos de Marx vai nos ajudar muito pouco a compreender as ideias de Max Weber. Ler Durkheim com os olhos de Max Weber
vai nos ajudar muito pouco a compreender as ideias de Durkheim. O que nós precisamos neste ato de leitura abrangente é reconstruir o sentido próprio do texto, o sentido que o autor original imprimiu a aquele texto. E isto, por parte do leitor, isto exige um exercício de desprendimento e de autocontrole muito grande. Mas ele é decisivo. Por quê? Porque apenas a partir desta leitura pode nascer uma crítica bem informada. Ou seja, mesmo que nosso objetivo seja fazer a crítica a um certo autor, a primeira coisa é reconstruir o seu argumento, identificar os seus melhores argumentos, para a seguir colocar estes argumentos, os melhores, os mais fortes, à prova, no teste das ideias. Então, esta é uma questão que eu considero chave. Vejam bem, evidentemente, esta capacidade que temos de nos despir dos nossos valores, da nossa bagagem intelectual, das nossas ideologias, ela é certamente limitada. Pessoas diferentes leem textos de maneira diferente. Comentei isto já. Ou seja, pessoas com background diferente tendem a enxergar coisas no texto que outras não enxergam, ou que enxergam de outra maneira. E as diversas maneiras podem ser legítimas, desde que exista um mínimo de acordo, não é, sobre aquilo que é fundamental no texto, sobre os conceitos chaves. Por exemplo, né, 2 leitores, 3, 4, 5, uma comunidade de leitores podem diferir na sutileza, mas devem ter um acordo minimamente estabelecido sobre o que o texto está dizendo. Enfim, sobre as ideias-chaves e sobre aquilo que o texto trata, é necessário constituir um acordo de base que permita o diálogo, que permita a comunicação acadêmica, que permita o debate. É a partir daí que podem surgir diferenças interpretativas, mas diferenças interpretativas legítimas exigem uma base comum, patamar mínimo de entendimento dos textos é necessário para este tipo de diálogo. Bem, como eu disse, isto exige desprendimento e um objetivo claro, que é reconstruir o argumento do autor que estamos lendo, captar a arquitetura deste movimento, deste argumento, o movimento dos conceitos no interior deste argumento e, deste modo, procurar restabelecer o sentido do texto da maneira mais próxima àquela desejada pelo autor. Sobre isto, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu trabalho com história do pensamento político. Em história do pensamento político é muito conhecida a abordagem de Quentin Skinner, o qual advoga em favor da necessidade de captarmos, não é, a dimensão ilocucionária dos textos, ou seja, a intenção do autor, o que o autor está querendo fazer com aquele texto. E para captar isto, é necessário ir além daquilo que ele está explicitamente dizendo, explicitamente afirmando. A intenção, o que o autor está fazendo e os motivos por que o autor está fazendo isto com este texto, creio que nos permite situar melhor os textos em seus contextos histórico e linguístico. Mas mesmo esta pesquisa sobre a dimensão ilocucionária
do texto, mesmo esta pesquisa sobre as intenções do autor, pressupõe uma compreensão bastante sólida daquilo que o autor de fato escreveu, daquilo que está registrado explicitamente em seu texto. E pressupõe um exercício preliminar de reconstrução deste argumento. Eu sei que isto é disputável, que a filosofia tende a ler os textos de uma maneira que é diferente da maneira como historiadores tendem a ler texto, ou que sociólogos da cultura tendem a ler texto, diferente daquilo que os antropólogos procuram num texto. Mas creio que é possível estabelecer este conceito básico. O momento preliminar destas diferentes leituras acadêmicas, o momento preliminar é uma reconstrução dos argumentos do autor da maneira mais precisa e da maneira mais objetiva possível. Bem, para fazer isto, nós podemos recorrer a um conjunto de estratégias que precedem a leitura do texto, estratégias que são mobilizadas no ato da leitura e estratégias que têm lugar após esta leitura ocorrer. Comecemos com a preparação da leitura. Sobre as condições materiais do ato de ler, eu já falei. O que me interessa conversar agora um pouco é sobre uma coisa diferente. Antes de começar a ler um texto, nós temos que ter um conjunto de informações básicas e preliminares sobre este texto. E a primeira coisa é o registro da informação bibliográfica. Como? Seguindo as normas da ABNT. Eu sei que alguns dirão, mas isto é chato demais, isto não tem importância nenhuma. Não concordo com isso. Bom, pode ser chato, mas tem uma importância. Tem a importância de registrar todas as informações necessárias que nos permitam ir atrás, localizar exatamente o mesmo texto que foi lido e que está sendo interpretado pelo leitor. O mesmo texto, a mesma edição, a mesma tradução, enfim, exatamente a mesma matriz que organiza esta nossa leitura. Vocês recomendo então que conheçam as normas da ABNT, mas hoje em dia isto é muito mais simples. Eu recomendo, sempre que possível, insisto nisto, na utilização de softwares de gerenciamento bibliográfico. O que eu uso é o Zotero, ele é gratuito, existem outros, o EndNote, já utilizei, mas eu gosto mais do Zotero, não só porque é gratuito, né? Acho que ele organiza de maneira mais eficaz e me permite coletar as informações bibliográficas de maneira mais eficaz. Montem suas bases de dados bibliográficos e depois isto se torna muito simples, inclusive a redação e a citação a partir destas bases bibliográficas, uma vez que elas se conectam com os softwares de edição de texto, com o Word ou mesmo com o Google Doc, né? E permitem vocês inserir e administrar automaticamente as referências bibliográficas. Então, aprendam a utilizar estes softwares, né? E se tornará mais fácil. Então, em primeiro lugar, a referência integral daquele texto que vocês estão lendo. Em segundo lugar, informações básicas sobre o autor. Não é? Qual a sua nacionalidade, quando nasceu, quando morreu, se for importante, onde ele se formou, mas também algumas coisas que dizem respeito ao texto este que vocês têm em mãos. Quando foi que ele escreveu o texto, em que circunstâncias e qual a ideia central que está no texto. Vocês podem fazer isso e organizar uma pequena ficha de leitura que terá 5, 6, 7 linhas,
no máximo, não é? Mas que darão para vocês uma ideia preliminar a respeito do texto. Então, a primeira coisa é coletar informações básicas, informações fundamentais sobre este texto que vocês lerão. A segunda coisa que vocês necessitam, a segunda estratégia que necessitam desenvolver diz respeito à própria leitura do texto. Em primeiro lugar, leiam com as ferramentas apropriadas. Falamos isto um pouco quando conversávamos sobre as condições materiais, a infraestrutura do ato da leitura acadêmica, as ferramentas para tomar nota, para escrever, enfim, mas também os dicionários. Dicionários da língua na qual foi escrito o texto, mas também dicionários conceituais ou especializados, não é, que permitam, dicionários disciplinares, por exemplo, que permitam a vocês ter um conhecimento melhor e mais preciso de certos conceitos, de certas referências que forem aparecendo ao longo do texto. Ler com dicionários é muito, muito importante. Em português, tem-se o hábito de traduzir todas as citações. Isto pode não ser um problema durante a leitura, mas podem aparecer passagens em outros idiomas. Eu sugiro que, no momento em que aparece, façam já a tradução e anotem na margem do texto o que aquela expressão significa. Isto é importante. Em outros idiomas, particularmente em francês e em italiano, é muito comum os livros e os artigos acadêmicos preservarem as citações nos seus idiomas originais. Então, em livros de filosofia em francês é muito comum encontrar citações em alemão. Em livros de filosofia em italiano é muito comum encontrar citações em francês e em alemão. Enfim, minha sugestão é traduzam imediatamente isto, ou seja, não deixem para depois, porque para reconstruir o argumento do autor, vocês não podem deixar nada para trás. Leiam armados, armados daquelas condições materiais necessárias para o ato da leitura. A segunda estratégia diz respeito às anotações que vocês devem fazer durante a leitura à margem do texto. Primeiramente, no texto e em sua margem. Não estou falando ainda dos fichamentos de leitura. Sobre isto falaremos em outra aula. Façam isto da maneira como considerarem mais conveniente, com marca-texto, com canetas coloridas ou azul, com lápis, com lapiseira. Lápis e lapiseira são os instrumentos que eu utilizo, mas utilizem aquilo que deixa vocês mais confortáveis. Né? Agora, aqui há dois tipos de anotação, uma que se faz no próprio texto e outra que se faz à margem. A que se faz no próprio texto, geralmente são sublinhados, né? Círculos ou enquadramentos, não é? Que destacam certas passagens. E sobre isto eu gostaria de fazer uma observação. O que destacar? Eu vejo muito isto em sala de aula, quando tem alunos com os textos em minha frente, às vezes quando usam marca-texto, é bastante visível porque se vê de longe. Não é? Olho o texto e vejo quase todo o texto sublinhado. 30%, 40%, 50% ou mais do texto sublinhado. Isto não é eficaz. Não façam isto. Em primeiro lugar, lembre-se aquela ideia, é necessário um certo autocontrole consciente do ato de leitura, despir-se de ideias preconcebidas, de marcos conceituais muito rígidos, enfim. Não sublinhem
aquelas passagens que impressionam pela beleza estética, a não ser que vocês estejam procurando isso no texto, ou que impressionam vocês porque vocês concordam com a ideia ou acham ela muito forte. Não. Ou seja, o que vocês estão procurando num texto não é uma satisfação interna de encontrar em um autor importante ideias com as quais vocês concordam. Controlem-se, reflitam a respeito e procurem sublinhar, procurem destacar aquilo que é verdadeiramente essencial no texto. Fundamentalmente, o que é mais importante destacar são os conceitos. Bem, eu proponho um exercício. Não é uma prática que vocês necessitem manter sempre, não é? Mas é um exercício para vocês verem como há outras possibilidades de registrar no texto aquilo que é verdadeiramente relevante. Proponho que, em vez de sublinhar linhas e até mesmo parágrafos, vocês circulem conceitos, palavras-chave, conceitos principais, conceitos secundários. Vocês podem até estabelecer uma distinção entre eles, utilizem para um circular, outros coloquem em um retângulo, enfim. Sugiro que façam isto com alguns textos. E vejam se isso tem algum impacto na qualidade da leitura. Por que é importante ser econômico com aquilo que se sublinha? Isso tem a ver depois com a estratégia, com as estratégias de leitura que são desenvolvidas após ela ocorrer. Em particular, o registro daquele argumento em fichas de leitura. Para a construção destas fichas, estas ideias sublinhadas são fundamentais. Se vocês sublinham tudo, vocês terminarão fazendo uma ficha de leitura que é muito próxima daquilo que o autor escreveu. Uma ficha de leitura muito grande, o que lembra a metáfora dos cartógrafos que fizeram um mapa tão perfeito e tão detalhado que quando terminaram ele tinha o tamanho de todo o planeta Terra. Não adianta nada fazer um fichamento com um número de páginas muito parecido com um texto que vocês leram. Eu vou propor aqui alguns exercícios. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar o Durkheim, para que não me acusem de imperialismo disciplinar. Vou pegar a obra de um sociólogo. As regras do método sociológico, essa conhecida definição de fato social, ele encerra o capítulo 1º, que é um fato social, da seguinte maneira: é fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Vocês poderiam e normalmente sublinhariam tudo isso. No meu texto está tudo sublinhado, certo? Mas nós podemos destacar aqui alguns conceitos, algumas ideias chaves. Em primeiro lugar, fato social, porque é este conceito que Durkheim está definindo na passagem. Mas depois aquilo que é fundamental para a definição de fato social. Eu colocaria aqui maneira de fazer, coerção exterior e geral na extensão. E com isto nós temos algumas ideias chaves, não é, que indicariam já em uma leitura rápida, não é, o que é mais importante para a definição de fato social. Vejamos outro exemplo que eu separei para vocês, aqui Economia e Sociedade, de Weber,
naquela introdução das categorias sociológicas, dos conceitos sociológicos fundamentais, né, a sua definição de Estado, conhecidíssima definição de Estado de Weber. Uma empresa com caráter de instituição política denominamos Estado quando e na medida em que seu quadro administrativo reivindica com êxito o monopólio legítimo da coação física para realizar as ordens vigentes. Empresa, instituição política, monopólio legítimo, coação física, ordens vigentes. Estas são as ideias fundamentais do conceito de Estado de Max Weber. Às vezes, o conceito de empresa ele desaparece da definição, mas eu acho muito significativo que Weber defina, né, o Estado como uma empresa, né, com caráter de instituição política. Ou seja, não é apenas uma instituição política, é uma empresa que tem o caráter de uma instituição política. Por isso eu também sublinho empresa, quando trato do conceito de Estado em Max Weber. Bem, façamos este exercício com alguns dos textos que vocês estão lendo este semestre. Procurem sublinhar conceitos, procurem reduzir o número de sublinhados para algo menos de 5% do texto que vocês têm em mãos. E vamos ver qual é o resultado. Eu acho que o resultado pode ser bastante interessante, ao menos como um exercício para vocês refletirem sobre este ato de anotar em um texto. Na margem, falei agora primeiro do texto. O texto tem uma margem. Textos com margem, livros com margens pequenas me irritam profundamente, né? Porque não tem lugar para escrevermos ao lado. Mas na margem vão marcando, né, o ritmo da exposição com as palavras-chave, não é? Então, do lado daquele texto de Weber que acabei de ler, eu escreveria, tenho escrito isso, conceito de Estado. Do lado daquele texto de Durkheim, conceito de fato social, certo? De modo que depois vocês acessando este texto e num rápido passar de olhos, identifiquem, né, o que é de relevante que está inscrito neste texto e qual é o percurso argumentativo que o autor fez. Aqui é interessante, Weber e Durkheim têm estratégias expositivas diferentes, não é? Weber começa pelo conceito e depois o desdobra. Não é? Durkheim vai construindo este conceito e o inscreve no final do capítulo. E a reconstrução deste movimento, vejam bem, deste movimento que tem diferentes sentidos, não é? É relevante para a compreensão da estratégia que o autor está tomando, não é, na construção de seu argumento. Então, eu faço marcações, eu escrevo as ideias na margem do texto, mas também utilizo símbolos. Quando acho uma ideia surpreendente, um ponto de exclamação, quando não consegui captar o sentido que eu acho que deveria estar contido em uma determinada frase, um ponto de interrogação, linhas verticais, né? Uma linha para destacar todo um parágrafo, duas linhas paralelas, quando eu acho que este parágrafo é extremamente importante, às vezes um sinal, uma linha paralela ao texto que marca o início de um argumento e embaixo uma outra linha que marca a sua conclusão. Enfim, vocês podem criar uma anotação particular que lhes permita depois visualizar o texto, não é? E rapidamente
identificar aquilo que nele é importante. Certo? De novo, utilizem estes sinais e as anotações à margem com parcimônia. Não apenas porque vocês precisam entender o que está escrito ali, mas também porque estas anotações são importantes para destacar aquilo que é mais importante, mais significativo no argumento do autor. A proposta que eu faço, então, de um exercício, vocês precisarão ler para fazer os fichamentos que temos planejado, e sobre fichamentos falarei em uma outra aula. A proposta que eu faço é que vocês leiam este texto, que ficharão a partir destas estratégias, começando com uma ficha de informação bibliográfica, biográfica, né? Biografia do autor é biografia da obra, muito sucinta, 4, 5, 6 linhas antes de ler o texto, né? E depois uma leitura do texto amparada com aquelas ferramentas que permitirão a vocês uma melhor compreensão dos sentidos ali inscritos, e uma estratégia de anotação que seja eficaz, ou seja, que permita a vocês depois reconstruírem de maneira mais rápida e mais precisa o argumento do autor.